Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Cenas chocantes na BR-101 Sul. Pelo menos 16 pessoas morreram carbonizadas. O acidente envolveu um ônibus da Águia Branca, uma carreta, uma moto e 2 ambulâncias. A maioria das vítimas viajava no coletivo que seguia de São Paulo para Vitória. Mas o motorista que transportava os passageiros está vivo. O impacto foi tão forte que partiu o ônibus ao meio. As chamas queimaram todo o veículo. O acidente foi provocado pela carreta. Às margens da rodovia, o desespero de quem conseguiu se livrar das chamas. Quem sobreviveu foi socorrido com queimaduras graves. Na rodoviária de Vitória, a angústia de quem busca notícias dos familiares que viajavam no ônibus. Nossa equipe entrevistou o parente de um casal que chegava ao estado para um velório. A mulher foi socorrida, mas não há notícias do marido dela. A BR ficou totalmente interditada na altura de Guarapari. O TN traz todas as informações sobre esse grave acidente. E você vai ver ainda. A dona Sueli quer saber por que a aposentadoria dela foi negada. Essa é uma dúvida que muitos amigos do TN também têm. Marcélia Altoé ouviu uma especialista para ajudá-los. É já no Conexão Justiça. Jornalista é rendida por assaltantes quando deixava o filho na creche. Os bandidos armados exigiram o carro da vítima. Ela entregou as chaves do veículo e protegeu a criança, temendo uma reação dos criminosos. O Fala Doutor de hoje trata da infertilidade masculina. Depois de muita luta, Giedre e Jasson realizaram o sonho de ter um filho. Você vai conhecer as possíveis causas da infertilidade no homem e os tratamentos. Não deixe de ver. O crime do empresário de 23 anos. A polícia divulgou imagens da fuga dos assassinos de Vitor Campana em Cariacica. Você costuma usar o celular enquanto espera o ônibus? Cuidado, os ladrões estão de olho para atacar. Um suspeito de assaltar coletivos na Grande Vitória foi preso. Você confere ainda dezenas de ofertas de emprego. Quinta-feira, 22 de junho, data marcada por um dos maiores acidentes da história recente no Espírito Santo. Continue com a gente para conferir todas as notícias que são destaque no Espírito Santo. Nós voltamos já. Olá pessoal, já estamos de volta trazendo uma tragédia hoje cedo na BR-101 em Guarapari que tirou a vida de 16 pessoas. Uma carreta invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus da empresa Águia Branca que vinha de São Paulo para Vitória. Outros veículos foram atingidos, entre eles 2 ambulâncias. O ônibus pegou fogo e muitas vítimas morreram carbonizadas. Um cenário de horror. As primeiras imagens chegaram à nossa redação logo cedo e chocam pela gravidade. Feridos sendo resgatados, gente queimada. Um terrível acidente que bloqueou a BR-101 nos 2 sentidos. A viagem de São Paulo para Vitória foi interrompida por uma carreta que invadiu a contramão e atingiu de frente o coletivo lotado de passageiros. Nas imagens, o ônibus aparece completamente em chamas. Muitas vítimas não conseguiram escapar e morreram carbonizadas. Há corpos espalhados. Bombeiros ajudam a resgatar os sobreviventes. Outros aguardam por atendimento, como esse homem, com o corpo todo queimado. Além do ônibus e da carreta, outros veículos se envolveram na batida. 2 ambulâncias dos municípios de Jerônimo Monteiro e Alfredo Chaves, que vinham logo atrás do coletivo, não conseguiram evitar o impacto. Uma delas virou às margens da estrada. O motorista de uma das ambulâncias morreu no local. Como os veículos envolvidos nessa tragédia se espalharam pelos 2 sentidos da rodovia, a BR-101 teve que ser interditada nos 2 sentidos. Uma grande operação de socorro e resgate foi montada pela Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Eco 101. As nossas equipes acompanharam o socorro às vítimas e viram de perto esse cenário de tragédia. Conversamos com alguns sobreviventes do ônibus. Entre eles, o seu Hilton, um idoso que disse ter escapado por milagre. Muitos passageiros dormiam na hora desse acidente. Veja só. Viaturas, ambulâncias e helicóptero. Equipes de resgate envolvidas num dos piores acidentes da história recente da BR-101 em Guarapari. Esta carreta, que transportava pedra, seguia sentido Rio de Janeiro. Por volta das 6h20 da manhã, ela invadiu a contramão, atingiu um ônibus e 2 ambulâncias que vinham no sentido contrário.
3 horas depois, ainda não se sabia a quantidade de mortos. A prioridade era o resgate dos sobreviventes. Devagar. Agora o helicóptero da Polícia Militar leva mais uma vítima. Até agora foram cerca de 20 vítimas socorridas para 3 hospitais aqui da região metropolitana. O Jaime Santos Neves na Serra, o Antônio Bezerra de Farias em Vila Velha e o São Lucas em Vitória. Sobreviventes que relataram os momentos de medo e de desespero. Eu tinha acabado de acordar, tava assim, já vim olhando os morros, aí só vi quando o ônibus deu uma brecada e só foi uma pancada. Saí pelo milagre. O milagre, o senhor chegou a ser retirado ou o senhor saiu sozinho? Saí com minhas próprias pernas. De cima do morro, era possível ter a dimensão da tragédia. De baixo, o desastre era ainda mais forte. O coletivo chegou a partir ao meio e as chamas queimaram todo o veículo. Só era possível ver os ferros retorcidos. E aqui às margens da BR-101, o cenário é ainda mais triste e desolador. Aqui a gente vê as 2 ambulâncias que se envolveram no acidente. E ali atrás, o ônibus da aviação Águia Branca, que vinha de São Paulo para Vitória. Nesta área que nós estamos aqui, existem pelo menos 15 mortos. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a carreta provocou o acidente. As informações iniciais indicam que a carreta ela tombou na pista e colidiu frontalmente com o ônibus e logo em seguida com as 2 ambulâncias. Que tragédia, quanta tristeza, meu Deus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são pelo menos 16 mortos, a maioria do ônibus. O motorista da carreta também morreu no local. A aviação Águia Branca ainda não confirmou a quantidade de vítimas, mas disse que várias pessoas conseguiram se salvar, entre elas o motorista. Todos foram encaminhados para hospitais da Grande Vitória. Uma equipe da empresa está no local trabalhando no apoio às vítimas e na investigação dos fatos junto à polícia. A empresa também já disponibilizou uma linha exclusiva para informações. 0800 725 1211. 0800 725 1211. Os passageiros das ambulâncias não tiveram ferimentos graves. A única morte foi do motorista Alicinaldo Zampili Vargas, de 36 anos. Ele trabalhava para a Prefeitura de Jerônimo Monteiro. A BR-101 em Guarapari continua interditada nos 2 sentidos. Ainda não há previsão de liberação do trânsito, viu? E o EMOIS pede para quem puder doar sangue com urgência para qualquer tipo, tá? Basta procurar o Hemocentro até às 5 da tarde. Fica ao lado do Hospital Santa Rita, na Marechal Campos, aqui em Vitória. É o momento de você se solidarizar com todas essas vítimas que nós vimos agora. Gesto de amor. Por favor. E faltava pouco para que o ônibus chegasse à rodoviária de Vitória. Muitas famílias aguardavam a chegada de amigos e parentes. A nossa equipe acompanhou a angústia do irmão de uma das vítimas que ainda não foi encontrada. Fernando e a esposa vinham de São Paulo para o velório da avó dele. Veja só. A chegada do ônibus na rodoviária de Vitória estava prevista para 6h20 da manhã. Antes disso, Éder já estava lá à espera do irmão e da cunhada. O casal, que mora em São Paulo, vinha para o velório da avó dele. Fiquei aflito, né? E eles estão vindo para cá para o velório da nossa avó que faleceu. Ia ser feito o enterro agora de manhã. E aconteceu essa tragédia, infelizmente. Já às 8 horas da manhã, sem sinal dos familiares e com a notícia de que havia acontecido um grave acidente na estrada, a família passou a ficar mais preocupada. Eles vieram até o guichê da empresa de transportes em busca de informação, mas não conseguiram. Por sorte, a cunhada do Éder, que foi socorrida para o PA de Guarapari, entrou em contato. O contato de Fabiana Souza Silva com a família do esposo foi pelo Facebook. A jovem, que passa bem, pegou o celular de uma enfermeira emprestado para dar notícias. A única preocupação da jovem era com o esposo, Fernando Souza Dias. Eles se desencontraram depois do acidente. Até agora, a família não tem notícias do gesseiro, mas tem esperança de encontrá-lo vivo. Eu tenho fé que ele está bem, que ele está em algum hospital e breve a gente vai ter notícia de que ele tá bem e a gente vai poder se encontrar com ele. Realmente, Felipe, muito triste e é o que você falou mesmo. Desejamos muita força para as famílias dessa horrível tragédia. E o repórter Felipe Chicarino, que como você viu, participou agora pela manhã da cobertura dessa tragédia, tem informações sobre o resgate e identificação dos corpos. Familiares estiveram no local do acidente.
É com você, Felipe. Olá, Ingrid e Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Infelizmente, uma tarde muito triste aqui no quilômetro 343 da BR-101 em Guarapari. Agora, quem trabalha por aqui são as equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. As equipes trabalham no resgate dos corpos. Ao todo foram 20 sobreviventes, 5 em estado grave, que foram socorridos para 3 hospitais aqui da região metropolitana. Alguns familiares das vítimas apareceram por aqui, muito abalados, não quiseram gravar a entrevista. A gente tem as imagens, está mostrando agora, de um sobrinho de uma vítima. Essa vítima conseguiu sobreviver, foi encaminhada para o Hospital Jaime dos Santos Neves e ela conseguiu sobreviver. E este sobrinho se emocionou muito aqui no local do acidente porque viu o tamanho da tragédia e ter a tia como sobrevivente foi uma vitória para essa família. Mas, infelizmente, outras famílias não tiveram a mesma sorte. Infelizmente, vão ter que passar por este momento complicado, porque muitos corpos vai precisar de tempo para poder ser identificado, porque muitos corpos foram carbonizados. Então, vai ser um momento de luto, de tristeza e de muita dor para essas famílias. E a gente manda vibrações positivas daqui para que essas famílias possam superar essas perdas, né? E que Deus possa confortar o coração dessas famílias. Torino e Ingrid, eu confesso para vocês que em 10 anos como jornalista, esta foi a cena, foi a tragédia mais difícil, mais dura que a gente veio contar hoje, felizmente. Então a gente vai continuar nesta cobertura triste e dolorosa deste acidente aqui no quilômetro 343, na BR-101 em Guarapari, reforçando um dos piores acidentes da história recente deste trecho aqui da BR. Ingrid, Torino, eu volto com vocês. Isso aí, querido Felipe Chicarino. Vou falar novamente o que eu já tinha dito. Na verdade, a gente imagina a dor, né? Porque desde cedo a gente tem recebido as imagens, tem acompanhado os acidentes aqui da redação. Imagina o Felipe lá, presenciando isso na cara, né? Vendo as pessoas chegando, desespero. Realmente muito triste. Olha, realmente é o que você falou, vou reafirmar novamente. A gente deseja muita força para as famílias desta horrível tragédia. Daqui a pouco, novas informações sobre esse acidente que vai ficar na história do Espírito Santo. A gente aproveita para reforçar a importância de você doar sangue, seja de qualquer tipo. Vá no Hemóis, é um gesto de solidariedade. O Hemóis está precisando muito da sua participação. Agora vamos mudar de assunto. Olha, quem mora no bairro Cocal, em Vila Velha, coleciona histórias de assaltos e outros crimes. Os bandidos não respeitam nem as crianças pequenas. Uma mãe que levava o filho de 2 anos na creche passou por momentos terríveis. Assaltantes renderam os 2 e ameaçaram atirar. Foi um susto imenso. Assim que a jornalista chegou na creche para deixar o filho de 2 anos, foi rendida por 2 assaltantes. A vítima, de 33 anos, ficou ainda mais apavorada quando viu que um dos criminosos estava armado. Um deles gritou, não reage não, porque senão eu pipoco vocês aqui. Então aí foi a hora que eu fiquei com muito medo e o pavor aumentou mais ainda. A creche fica no bairro Cocal, em Vila Velha. O assalto aconteceu na manhã desta quarta-feira. A jornalista ficou com medo dos bandidos entrarem no local. Depois da ação criminosa, os bandidos fugiram. Em nota, a PM disse que constantemente faz patrulhamento aqui na região. Mas quem vive aqui coleciona histórias de assalto. Infelizmente, hoje, você caminhando nessa rua aqui, vendo a moto, você já fica preocupado. E o que acontece? Ele aborda você e ameaça que vai tirar. Está havendo assim, muitos assaltos aqui no bairro, né, na região. E a gente sempre ouve uma história de assalto, um caso de violência aqui. O presidente da comunidade diz que já pediu mais segurança para o bairro. Precisamos de mais presença das polícias, das autoridades, porque nós não podemos ficar à mercê dessas coisas ruins. Agora a jornalista luta para tentar vencer o trauma que ficou. O que mais me deu pavor foi pensar que o meu filho estava ali correndo algum risco de vida, uma arma tão próxima dele. Então foi um momento de muita tensão, de muito medo. Bom, a Polícia Militar informou que o bairro é atendido por motopatrulhas e viaturas durante 24 horas. Ressaltou que está à disposição da comunidade para discutir questões de segurança e que reuniões são realizadas mensalmente. Emprego para vários cargos e lojas em supermercado. São vagas para gerente de padaria,
padeiro, analista de qualidade e oportunidades para pessoas com deficiência. Gostou? Então mande o currículo para oportunidades@carone.com.br. E, queridos amigos, a polícia divulgou imagens da fuga dos assassinos do empresário Vitor Campanha em Cariacica. Veja aí. No vídeo, os criminosos aparecem entrando no veículo, um Golf na cor prata. Dentro do carro estava um comparsa dos assassinos. Apesar das imagens não mostrarem de forma nítida os bandidos, a polícia espera contar com a ajuda da população em busca de pistas. Vitor Campana, de 23 anos, foi assassinado com um tiro no peito ao tentar ajudar o tio, vítima de assalto. Câmeras de segurança de uma casa registraram o momento em que o jovem é atingido. O crime foi no último domingo no bairro Dom Bosco, em Cariacica. O jovem era engenheiro civil e sócio de uma construtora. Depois do crime, os assassinos fugiram sem levar a caminhonete do tio de Vitor. O empresário foi levado ao hospital nesse mesmo veículo, mas não resistiu. O crime está sendo investigado pela Delegacia Patrimonial. Pois é, se você sabe onde estão esses assassinos, denuncie. Ligue para o Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. Eles vão ser encontrados com certeza. Pessoal, Giedre e Jasson lutaram para realizar um grande sonho. É isso mesmo. Foi depois de muitos tratamentos que eles conseguiram ter o pequeno Bernardo. A arquiteta chegou a pensar que o problema estivesse com ela. Mas exames mostraram que era o marido que não tinha condições de engravidá-la. Veja quais são as possíveis causas e os tratamentos para a infertilidade agora no Fala Doutor. Um sonho realizado. Essa é a melhor expressão que pode definir o pequeno Bernardo. Esse menino aí de apenas 4 anos que é uma figuraça. Ele é filho do casal Jasson e Giedre. E é bonito ver como a família se curte, né? Sim, mas até chegar aqui o casal passou muito aperto. É que quando os dois decidiram ter um filho, descobriram que não seria tão fácil assim. Giedre até chegou a engravidar, mas acabou perdendo o primeiro bebê. Ela fez tratamento e tudo, porém, meses depois, descobriu que o problema, na verdade, não era com ela. Ninguém esperava, é sempre um momento assim de apreensivo. A mulher normalmente ela fica muito ansiosa com isso tudo. E ele assim curtou bem que esse processo até descobrir demorou mais ou menos em torno de uns 2 anos e meio de busca, de exames. Por meio de uma bateria de exames, Jasson detectou que ele sofria problemas como varicocele e baixa produção de espermatozoides. Passou por 2 cirurgias e um longo tratamento. Até um urologista na época pediu para a gente procurar algumas clínicas aqui do estado e acabamos que a gente fez numa clínica especializada e aí conseguimos ter o nosso gatinho depois de umas 3 tentativas. Na terceira tentativa deu certo. A medicina trata a infertilidade como um problema que o casal precisa enfrentar junto. Estima-se que no mundo todo cerca de 15% dos casais sofram com isso. E uma série de fatores podem levar a esse problema. Uma doença sexualmente transmissível, uma infecção do testículo, a mais comum aí, inclusive teve até um surto recentemente, da cachumba, que é aquela infecção virótica, né, na glândula do pescoço, que pode, se não bem tratado, ter afetar os testículos. E essa infecção pode levar a uma falha testicular. Outro exemplo, a varicocele, que também, estatisticamente, 15% da população tem varicocele. Dos pacientes que têm problema em engravidar, quando a gente faz os exames, 40% da varicocele está presente, mas são várias as causas. Algumas são possíveis de tratamentos, outras não são possíveis de tratamento médico ou cirúrgico. Aí a gente lança a mão das técnicas de reprodução assistida, uma inseminação artificial ou até mesmo uma fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Mas claro que esse não é o fim de tudo, não. Com o tratamento certo, o casal pode realizar seu sonho. São várias as causas, né? Eu citei algumas palpáveis de tratamento, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, uma infecção do testículo. Você tratando corretamente, você vai poder dar condições a esse casal de tentar uma gravidez de forma natural. Jasson e Giedre optaram pela gravidez assistida 5 anos atrás. Daí que veio o grande Bernardo.
Valeu cada centavo investido, né? Porque hoje a gente tem a recompensa de ter um filho maravilhoso. Hoje já está com 4 anos e meio, já vai fazer 5 agora em outubro. E foi eu falo para assim que acho que não tem preço que pague o que é o sonho, a realização de poder ter um filho, né? Claro que não. E como valeu a pena. O Bernardo é bênção, lindo demais. Parabéns, família. Voltamos a falar do grave acidente em Guarapari que tirou a vida de pelo menos 16 pessoas. O resgate dos corpos continua e a pista ainda está totalmente interditada. Como mostramos, a tragédia aconteceu hoje cedo na BR-101 em Guarapari. Uma carreta invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus da empresa Águia Branca que vinha de São Paulo para Vitória. O ônibus pegou fogo e outros veículos foram atingidos, entre eles 2 ambulâncias. Olha só como é que está lá a tragédia, viu? Pelo menos 16 pessoas morreram, muitas carbonizadas. Ainda nesta edição, você terá mais informações sobre esse que é considerado o acidente mais grave recentemente ocorrido no trecho da BR-101, que corta o Espírito Santo. Você costuma mexer no celular enquanto espera o ônibus? A polícia faz um alerta. Ah, costuma, né? É nessa hora que criminosos escolhem as vítimas. Um suspeito de assaltar coletivos na Grande Vitória foi preso. Veja só. Kelvin Barcelos dos Santos, de 27 anos, foi preso em casa, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros. De acordo com o delegado, o jovem está envolvido em assaltos a coletivos realizados no centro de Vitória. A prisão foi resultado de uma investigação relacionada a um assalto que aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado. Na ocasião, Kelvin teria embarcado na linha 572 com um comparsa em São Torquato, Vila Velha. Aqui na região da Vila Rubim, no centro de Vitória, o assalto foi anunciado e o arrastão realizado. Eles embarcaram no ônibus, né? Passaram na roleta usando o mesmo cartão, passaram juntos, sentaram em pontos distintos do ônibus. Quando chegou em determinado ponto aqui no centro de Vitória, eles se levantaram, anunciaram o assalto, subtraíram os pertences dos passageiros e se evadiram, tomando destino ignorado. O comparsa de Kelvin foi identificado como Douglas Batista Miranda, de 21 anos. A Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros vem investigando diversos casos de assaltos em coletivos. Aqui na capital, o centro de Vitória é considerado o local de ação preferido dos criminosos. Já começam a observar as pessoas que estão manipulando o aparelho de telefone celular no próprio terminal. Então, de posse dessas informações, eles já entram no ônibus com as vítimas definidas. Eles anunciam o assalto, já vão diretamente naquelas pessoas que eles já identificaram e roubam, normalmente, os aparelhos de telefone celular. A gente está identificando, já identificou os locais na Grande Vitória com maior incidência de roubo a ônibus. Estamos trabalhando para identificar essas quadrilhas, esses trios e duplas, e em breve vão tirar mais alguns elementos de circulação. Me roubaram um celular, mas dessa vez foi assim, eu estava na janela, olhando, aí o rapaz do lado de fora pegou, bem no centro de Vitória. 9 horas da noite eu não fico aqui esperando o ônibus, não. São muito abusados, né? Bom, a Polícia Militar diz que a região tem policiamento e pede que a população denuncie casos suspeitos. O Conexão Justiça de hoje tirou dúvidas da dona Sueli. Aliás, são dúvidas de muita gente, viu? Dona Sueli quis saber por que a aposentadoria dela foi negada. Olha, a Marcele Altoé recorreu a uma especialista para ajudá-la nessa missão, viu? A dona de casa recebeu orientação do que deve fazer agora. O Conexão Justiça de hoje vai atender o pedido de esclarecimento da dona Sueli. Ela tem várias dúvidas sobre o INSS. Aqui do meu lado está a doutora Aline Simonelli, que é especialista na área. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história da dona Sueli? Dona Sueli tem 63 anos e contribuiu para o INSS durante quase 8. Ela possui vários problemas de saúde que a impedem de trabalhar.
Por causa do diabetes, ficou cega de um olho e no outro tem apenas 40% da visão. A dona de casa ainda teve que fazer transplante de rins e, para continuar o tratamento, precisa ir a São Paulo constantemente. A passagem o governo paga, mas as demais despesas é por conta dela. Dona Sueli procurou o INSS, apresentou os laudos médicos e, mesmo assim, teve o pedido de aposentadoria por invalidez negado. Eu tenho todos os probleminhas de saúde, eu tenho. Não dá Foi constatado, não, eu não tenho condições, não tenho. E esse dinheirinho lá da aposentadoria que a senhora pediu faz muita diferença? Faz, principalmente comprar medicamento, porque às vezes eu vou pegar o medicamento e não tem. E por causa do meu problema de transplante, eu não posso ficar sem remédio. Inconformada, a dona de casa recorreu à justiça e lá também teve o pedido negado. Como não tinha advogado, perdeu o prazo para recorrer da sentença. Eu não sabia. Se tivesse advogado? Com certeza, eu acho que teria ganho. Acredito que teria ganho. Como mostramos, o Conexão Justiça promoveu o encontro entre a dona Sueli e uma advogada especialista na área, que explicou por que a dona de casa teve os pedidos negados. Mesmo quando a pessoa não está contribuindo, tem um período que a gente chama de período de graça. O que é isso? É o período que, mesmo sem eu pagar, eu posso usufruir de um benefício numa situação de desamparo. A regra geral é que esse período de graça é de 12 meses após a pessoa parar de contribuir. O caso da dona Sueli, ela não estava mais nessa condição. Ela já tinha perdido essa qualidade de segurado. Doutora, existe um outro benefício que a dona Sueli possa requisitar? Sim, é possível a dona Sueli requisitar a aposentadoria por idade. Mas para isso ela tem que comprovar que ela tem mais de 60 anos e tem o tempo de contribuição de pelo menos 15 anos. Ela já tem mais de 60 anos, mas ainda faltaria um tempo de contribuição. Então, o ideal seria ela voltar a contribuir para a Previdência Social para conseguir atingir esse período. Ela pode contribuir como segurado facultativo mesmo para a Previdência Social. Ela agenda no INSS e começa a pagar um carnezinho mensalmente. Existe também um benefício para a área social, né? Que benefício é esse? Sim, existe um benefício da assistência social que algumas pessoas chamam de benefício da prestação continuada e outras chamam de LOAS. Esse tipo de benefício não exige que uma pessoa contribua para a Previdência Social. Ela não precisa nunca ter contribuído. Desde que ela vai poder fazer jus a um salário mínimo mensal se ela cumprir alguns requisitos. Quais são? A idade de 65 anos ou ela comprovar que ela é deficiente e, além disso, ela tem que comprovar que ela é miserável economicamente. A senhora teve aqui a orientação da doutora Aline, o que a senhora achou? Ótima orientação da parte dela. Muito bem informada. Fiquei muito bem informada. É isso, agora você já sabe, dona de casa, estudante e outras pessoas que decidem contribuir com a Previdência Social podem ter direito a benefícios de aposentadoria por invalidez, por idade, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte. Basta contribuir por pelo menos 12 meses. E a Marcele vai gravar para você um quadro falando só de aposentadorias para tirar todas as dúvidas, tá? Fique ligado. E você que está aí, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente. Anote o e-mail, tá aqui embaixo, mas vou falar também, conexãojustiçatn@gmail.com. Tem ainda a página profissional da Marcele no Facebook. Basta procurar por Marcele com 2 L's, tá? Autoé. Você já imaginou saber a hora em que o ônibus vai passar no ponto? Uau! E se essa informação chegasse na palma da sua mão? Pois não precisa, Ingrid e amigos, imaginar mais não. Vai virar realidade. Um aplicativo de celular vai informar o horário em que os coletivos do Transcol vão passar. Olha só. Jailson é professor e depende do transporte coletivo para ir trabalhar e voltar para casa. Ele sabe de cabeça alguns horários dos ônibus, outros não. Mas agora o governo resolveu criar um aplicativo que mostra os pontos de ônibus e os horários que ele passa nos locais. Vai ficar mais tranquilo com relação ao tempo. Você vai poder se programar melhor para fazer suas coisas, né? Porque você já vai para o ponto sabendo o que é o horário do ônibus e
não vai ficar muito tempo no ponto. Antes as pessoas conseguiam consultar apenas os horários. Agora eles ampliaram o sistema que através do GPS conseguem identificar mais de 5.000 pontos de ônibus na Grande Vitória. Ele já digita aonde ele está, né, a rua e para onde ele quer ir, vai dizer qual o melhor itinerário, o ônibus que vai passar. O outro, na verdade, ele já referencia o ponto, e o outro que ele já coloca como favorito, ele já sabe, já é usual do seu trabalho, da sua escola, de aonde ele embarca e ele desembarca. Então ele já pode ir direto no favorito, e isso já pode dar também os resultados para ele fazer acesso ao ônibus. O passageiro agora consegue consultar quanto tempo demora aquele ônibus que ele quer pegar para passar naquele ponto, o próximo e a lista dos próximos ônibus. E também consegue saber o tempo previsto de chegada no ponto de destino. Se atrasar, você tem direito a reclamar, viu? Dentro do próprio aplicativo vai ter uma ferramenta que vai ajudar as pessoas a resolver esse tipo de questão. A partir de reclamações, nós vamos no in-loco e saber por que está acontecendo esses atrasos. E verificar também se dentro do planejamento de partida dos terminais, dos horários de partida das linhas alimentadoras, se estão sendo cumpridas ou não estão sendo cumpridas. Porque tem que seguir dentro do padrão de que nós estabelecemos ao sistema consorciado. A gente vai perder menos tempo, né? Às vezes tem um compromisso e não pode ser adiado e acaba que melhora bastante. Espero que o aplicativo funcione, né? Tomara, né? O aplicativo já está disponível para sistemas Android e iOS. Basta procurar Transcol online. Hoje é quinta-feira, 22 de junho. Planos de saúde vão ter de cobrir mais 15 exames e cirurgias. Esse é o destaque do jornal A Tribuna. Na foto principal, 7.500 armas de assassinos e traficantes viram sucata. A Assembleia Legislativa vai revisar todas as leis já aprovadas. Bandidos atacam perto de escolas para roubar carros e celulares. No esporte, Fogão quebra jejum e dá show sobre o Vasco no Clássico. E você vai ler ainda no jornal A Tribuna de hoje. Café com barata dá indenização de R$4.000. Técnica com 540 agulhas para combater a calvície. E no Sobre Rodas, Captur chega com novo câmbio. Olha, a seguir as últimas informações sobre a tragédia na BR-101. São vários mortos e um cenário de horror na estrada. A gente volta já já, agora 12h32. Vou sair, volte logo. Até já. Voltamos a falar do grave acidente que bloqueou a BR-101 em Guarapari. A rodovia continua interditada nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal confirmou 21 mortes. Os feridos foram socorridos para vários hospitais da Grande Vitória, muitos com graves queimaduras. O acidente foi hoje por volta das 6 da manhã e foi provocado pelo motorista da carreta que invadiu a contramão. Ele morreu no local. A polícia disse que já identificou um problema mecânico no veículo. A roda chegou a estourar. O ônibus pegou fogo e passageiros morreram carbonizados. Entre os veículos envolvidos na batida, 2 ambulâncias. O motorista de uma delas não sobreviveu. Enquanto você falava, eu estava ali analisando as imagens, são fortes, viu? A gente segue acompanhando essa tragédia de hoje cedo na BR-101, ouvindo vítimas e os parentes também, claro. Por enquanto, não há previsão para a liberação do trânsito na rodovia e o governador Paulo Artung lamentou o acidente. O secretário de Segurança do Estado, André Garcia, acompanha os trabalhos pessoalmente no local. E vamos lembrar da importância, por favor, de doar sangue para as vítimas dessa tragédia. Mais informações do acidente agora com Débora Moraes no Ronda Geral, ok? E no Tribuna Notícias, segunda edição com George Beach, às 7h20 da noite. Força para essas famílias, para os sobreviventes e até amanhã, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.